Bom, gente, eu estou aqui de volta para fazer a solução não newtoniana, né, referente à geometria anelar, né, e eu vou usar exatamente a planilha que a gente construiu na aula anterior, tá? Então, para ponto de partida aqui, para eu salvar, né, eu vou mudar esse valor aqui para cá, né, porque aí vai ficar uma coisa mais geral. Porque quando a gente muda aqui para cá, o n vai ser só um caso particular para quando o fluido for newtoniano, tá? Vou colocar um valor um pouquinho diferente aqui, vou colocar 800. Então, como eu ainda estou com a solução newtoniana aqui, só mostrar para vocês antes que mudar esse valor para 800 não muda nada o perfil aqui, tá? Mudou só os valores, tá? Mas, em termos de perfil, obviamente que não vai mudar nada na solução newtoniana, tá? Mas é só para a gente mudar algumas coisinhas aqui. Então, aqui em vez de ser 2NL, vai ser 2KL. Então, a viscosidade é só uma questão de caso particular, né? Quando for newtoniano, esse valor de K é igual a N. Então, como eu fiz isso aqui, eu vou mudar aqui só o nome da planilha aqui. Então, eu vou colocar aqui como não newtoniano. Pronto. Agora a gente tem uma planilha para a gente trabalhar aí. Então, uma coisa que não precisou, né, nessa solução newtoniana foi o valor de N. Agora aqui vai precisar. Então, eu vou colocar aqui inicialmente como... Vou colocar como 1 aqui só para dizer que é a situação newtoniana. Bom, quando a gente foi fazer o desenvolvimento, né, da solução das equações para integrar e achar a velocidade, a equação mais geral possível aqui, né, usando a lei da pseudoplasticidade, né, a gente tinha 1 sobre n aqui, então a gente só fez o caso particular quando esse n é igual a 1. Então, a equação da taxa, na verdade, tem que ser elevada a 1 sobre n aqui. Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai modificar a planilha ali para colocar esse 1 sobre n. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a potência disso tudo e elevar 1 sobre n. Então, é o seguinte. A equação da taxa está aqui, né? Então, vou fazer assim. Potência... Opa! Igual a potência... Isso. Potência... Então, eu vou colocar isso aqui entre parênteses para ficar o termo inteiro. E aqui vai ser o expoente, né, que é 1 sobre n. 1 dividido por n, que vai ser o B9, né? Então, B9. Ok? Então, eu mudei e agora a gente tem a equação mais geral possível aí, tá? Então, como o caso é newtoniano, não vai mudar nada. Tá? A equação manteve a mesma. Tá? Agora, se a gente... antes disso, vamos ver aqui como é que ficaria a equação da tensão, né? Bom, a equação da tensão não muda nada, né, com a mudança do valor de n. Então, o formato da curva de tensão não vai mudar, tanto newtoniano como não newtoniano. Certo? Então, não precisa mudar nada aí. Agora, por exemplo, vamos já dar uma checada aqui. Se a gente mudasse, por exemplo, na taxa, né, que a gente não falou nada de velocidade ainda. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, se a gente mudar o n aqui para 0,8. Aí você... Ó, tá vendo? Você já tem uma mudança aqui. Bom, nessa situação aqui, se a gente olhar a curva, né, quando eu mudei aqui o valor de n, né, para 0,8, por exemplo, né, aí com o problema quando você chega na inversão, digamos assim, né, para começar os valores negativos, aí vai dar um probleminha na potência aqui, né.
Uma gambiarra que você pode fazer aqui é colocar esse valor como menos, tá? Você colocando menos, aí o programa vai entender, aí você resolve e aí fica negativo quando você coloca o sinal aqui fora, tá? E aqui vai dar um valor negativo. E aí você, fazendo essa gambiarra aqui, você consegue resolver esse probleminha aí, tá? Isso aí é um aspecto importante. Aí quando você volta para cá, aí sim, aí resolve o problema, tá? Bom, o ideal mesmo, na verdade, é a partir daqui, né? Então eu vou fazer aqui e aqui, certo? Então, ou seja, depois que passou da velocidade, da tensão zero ou da taxa de desalhamento zero, né? Aí você faz isso aqui para todos e aí você tem a curva de taxa, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é mudar, né? Mudar os valores. Ok? Você tem aí a... Vou colocar 0,5 agora. Sei lá, 0,3, para ser mais radical. Aí você tem as taxas de desalhamento, né? Aqui podia se colocar 0, mas vou colocar 0 aqui, tá? Vou deixar assim, então não tem problema. Aí gerou os valores negativos, beleza, certo? Então a curva de taxa está aí, bonitinha. Agora, a tensão, como eu falei, ela não muda nada, né? Com o valor de N, o N não vai influenciar. Agora, como eu disse numa aula aí, fica difícil você integrar essa equação aqui, né? Com esse valor de N diferente de 1. Você pode fazer para certas situações particulares, mas fica meio difícil. Uma possibilidade que você pode utilizar é o seguinte, eu vou tentar dar uma explicaçãozinha aqui, né? Se você tem a curva de taxa, a curva de taxa de desalhamento ali, uma coisa meio assim, né? Entre o raio R1 aqui, né? E o raio R2 aqui. Então, se você dividir isso aqui, né, com os raios bem pequenininhos, como a gente na verdade fez, né? Esses incrementos todos, então a gente pode fazer um somatório aqui, ou seja, eu posso pegar a função da taxa em cada valor de R aqui, um F1 aqui, um F2, e eu posso multiplicar pela largura desse retângulozinho, e você acha a área desse retângulozinho infinitesimal aqui, né? Então, se você faz o somatório, cada vez que você vai somando aqui, você vai pegando a variação no intervalo. Então, quando você soma todos eles, você pegou a variação naquele intervalo. Então, isso aí, na verdade, vira um valor de velocidade. Então, você cria o perfil de velocidade a partir do somatório desses incrementos aí, tá? Ou seja, aquela história lá do movimento uniforme, né? O movimento uniformemente variado, né? Que você pega a curva da velocidade. Se você integra ela, você acha a curva do espaço, né? Aqui também, se você tem a curva da taxa, que é na derivada da velocidade, integra, você tem a curva de velocidade, né? Sendo que normalmente a gente faz isso e acha uma equação. Como é difícil você achar a solução ali via equação, você pode fazer uma aproximação para o método numérico, né? Então, se eu pegar Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, os incrementos, né?
se a gente pegar os incrementos aqui, eles são bem pequenos, né? Ou seja, eu vou pegar aqui A13 menos A12, né? Igual a 13 menos A12. Você vê que é muito pequeno, então você pode usar isso aí como uma aproximação para o método numérico, tá? Então eu vou colocar aqui inicialmente como 0,1. Na verdade não, eu vou fazer as diferenças aqui para todos eles, tá? Então vamos lá, vou colocar A13 menos A12 aqui, A13 menos A12. Então você tem aí a largura do retângulozinho que eu falei, né? Você tem a largura do retângulo. Lá no final, me parece que eu mudei um pouco isso, né? Que foi para um encaixezinho no valor. Eu coloquei o valor de R3 aqui dentro, na aula anterior, né? Mas é quase a mesma coisa, né? Ou seja, eu estou querendo dizer que eu posso, na verdade, fazer o seguinte. Eu vou fazer isso. Em vez de colocar o R3 aqui, vai ficar tudo igual. Eu vou fazer igualzinho aqui, para não ter problema. Eu vou voltar o valor. Certo? E aí a gente vai usar até aqui. Deixa eu ver se mudou alguma coisa na curva de taxa aqui. Não mudou nada. Pronto. Então, como eu estava dizendo aqui, né? Aqui eu tenho a largura do retângulo. Tá? Eu tenho a largura do retângulo. Agora eu preciso achar a altura do retângulo. Então, isso aí é o quê? É a função, né? Sendo que eu não sou um especialista em cálculo, né? Não sou matemático, mas eu vou pegar aqui o ponto médio, tá? Eu vou pegar o ponto médio entre um retângulo e outro. Então, por exemplo, entre esse e esse aqui, né? Aqui vai gerar um pequeno errinho, né? Mas tudo bem. Então, esse primeiro retângulo seria do raio 1 até o próximo raio. Então, para a gente saber a função, vai ser a função no ponto médio, né? Porque essa altura, obviamente, que ela vai variar ao longo do retângulo. Não é um retângulo perfeito, né? É um retângulo com a variação, né, da altura lá de um raio para o outro, né? É como se fosse assim, né? Digamos que o cálculo, quem estuda cálculo com detalhe mesmo, ele sabe disso tudo, né? No final das contas, aqui vai ser só aproximação. Então, por exemplo, esse retângulo aqui, ele tem essa largura que a gente acabou de definir ali, né? Pegando um raio menos o anterior, né? Mas essa função, essa parede de cima aqui do retângulo, ela vai mudar porque ela é uma curva, né? Então, o que a gente pode dizer? Pode dizer que o ponto médio aqui é uma boa escolha, tá? É uma boa escolha, mas se a gente der um zoom nessa parede aqui, de repente é uma coisa assim, né? Então não seria um retângulo perfeito, né? Então, se ele é bem fininho e eu pego o ponto médio, eu estou quase, né, considerando que é uma boa solução aí para gente, tá? Então, para eu pegar esse ponto médio ali, ou seja, eu vou pegar o ponto médio entre esse 0,1 e esse 0,1, tá? Então, se eu for pegar aqui o valor, né, seria assim, igual a o A12, né, mais A13 dividido por 2. Aqui, na verdade, tem que colocar entre parênteses, tá? Isso. Então, o ponto médio entre esse raio e esse raio é esse ponto aqui, tá? Para a gente pegar cada retângulo desse aí. Então, a gente vai fazer para todos. Você vai ter um pequeno probleminha no último valor. Realmente vai ter uma diferençazinha bem pequena, mas isso não vai influenciar em nada em termos dos nossos objetivos aqui, que é fazer a determinação desse perfil aí, tá?
Então, agora eu tenho que achar... eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... Opa! Eu vou puxar um valor aqui para cima. Que pode ser menos traumático para mim aqui. Porque se eu pego aqui a 13 menos a 12, então eu vou começar daqui, tá? A 13, exatamente para emparelhar ali as alturas, né? Vou fazer assim que... A 13 menos... A 313. No caso aqui não vai dar, nesse último. A 12 mais a 13. Então, como eu estava dizendo, eu vou fazer aqui, né? A 12 mais a 13 dividido por 2. Que aí você emparelha ali. A gente vai fazer até o penúltimo aqui, tá? Bom, então esse aqui vai ser o nosso raio, né? Esse aqui vai ser o nosso raio que a gente vai determinar a taxa, ou seja, a gente vai usar a equação da taxa para achar a velocidade, né? Sendo que a taxa é essa função aqui, né? Então, se eu puxar esse valor para cá, né? Para a taxa, então vamos ver o que muda aqui, né? Então, como estava tudo fixo ali, né? Então só mudou, em vez de ser o A aqui, né? Mudou para o F. Então a taxa agora está calculando no ponto médio, ela não está calculando no raio como a equação faz, né? A equação é beleza, você deu um raio, ela calcula. Mas aqui não, a gente está calculando no ponto médio. Então quando eu puxei essa taxa daqui para cá, a equação foi todinha, só mudou o valor, em vez de ser A, mudou para F, que é exatamente o que eu quero, porque ela vai calculando o valor médio, tá? Então, é como eu estava dizendo, vai dar uma pequena diferença aqui. Por quê? Porque você mudou, né? Agora, eu posso, de repente, depois, pegar os valores iniciais lá. Mas por enquanto, vamos fazer assim, tá? Então, o que é isso? A gente está pegando a altura do retângulo e agora a gente vai multiplicar isso pela largura, tá? Para a gente achar a velocidade aqui. E a taxa já está feita, agora a gente quer o quê? A velocidade aproximada, né? A velocidade. Porque essa solução aqui de velocidade, ela é só a newtoniana, a gente quer a não newtoniana. Então, se a gente tem aqui a altura do retângulo, que é exatamente esse valor, e multiplica isso pela largura, né, que é o E, é 12, então a gente vai ter a velocidade, tá? Então, eu vou pegar isso aqui e colocar entre parênteses. E aí a gente vai multiplicar isso pela velocidade, pela largura do retângulo, que é o E12. Certo? Então aí a gente achou a velocidade. Agora, quando a gente fizer a segunda aqui, por exemplo, né? Então a gente pegou esse termo aqui, né? A gente pegou esse termo, que é exatamente a taxa, né? E multiplicou pela largura. Ok, a gente achou a nova área do novo retângulo. Sendo que, em termos de velocidade, a gente tem que somar com o anterior, tá? Para que esse valor seja o correto. Então, quando eu somo com a anterior, aí eu realmente acho a velocidade, porque eu tenho que ir somando os retângulos com os retângulos anteriores para eu achar a velocidade atual, tá? Porque é sempre uma questão de variação aí. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse valor todo e somar com o valor anterior, que é o G12. Tá? Aí sim,
Então, quando eu fizer isso para o próximo aqui, aí você vai calculando, tá? Você vai calculando a velocidade para o próximo. De maneira que você está sempre atualizando. Esse aqui, por exemplo, você pegou a altura, né, do retângulo, né, que é essa função toda aqui, né, que é a taxa, né, a taxa nesse valor aqui, nesse ponto médio. Então você pegou ele todo e você multiplicou pela largura do retângulo. Então você achou a área daquele retângulozinho. Agora você tem que somar com a anterior exatamente para você atualizar o valor para achar a velocidade. Você tem sempre que somar, né? Porque você não, se você não soma, você está pegando só a área do retângulo muito pequeno. Mas para você pegar a velocidade atual, na verdade você pega a variação toda, ou seja, é a área toda. Por isso que você tem que somar com a área anterior. Tá? Então, se você faz isso, vai fazendo para todos, e aí você achou a velocidade, tá? Agora, aqui vai ter um probleminha de novo, né? Que é com aquele sinal lá, né? De novo. Então, se a gente vier aqui, né? A gente aqui vai ter que fazer aquela gambiarra de novo aqui. Que é colocar um sinal de menos aqui. E colocar um sinal de menos aqui, tá? Eu acho que dá certo. Aí deu... É isso mesmo. Aí vai subtraindo, subtraindo. A velocidade vai crescendo, crescendo. E ela vai chegar no máximo. Deixa eu ver aqui onde a tensão é zero. Vamos lá. Porque no fim das contas aqui, eu vou colocar o n igual a 1 aqui para a gente... É isso. Então, eu coloquei a função newtoniana aqui. Vamos ver como seria agora essa equação de velocidade, só para a gente ter essa noção. Né? Bom, outro detalhe aqui seria quanto a qual raio usar, né, para fazer o plot do gráfico. Né? Não vai dar quase diferença nenhuma se eu fizer isso ou fizer aquele. Tá? Apesar de ser um pouquinho diferente, realmente. Mas como o incremento é muito pequeno, não vai fazer muita diferença não. Vamos só ver aqui, por exemplo, se a gente pegar a solução newtoniana com a solução não newtoniana, tá? Vamos traçar os gráficos para a gente ver se fica muito diferente um do outro. A solução numérica, né? Por exemplo, só para enfatizar, né, eu coloquei o n igual a 1 exatamente porque nesse caso fica a situação newtoniana aí, que é para a gente fazer essa comparação inicial, né? Então, agora eu vou pegar a numérica aqui e vamos traçar os gráficos aqui para ver se eles são muito diferentes, né? Porque se for diferente, a solução não é boa, né? Tá vendo? A gente nem consegue enxergar, porque eles estão completamente sobrepostos. Então, por isso que eu estou dizendo, apesar de não ser totalmente correto eu fazer o plot com aquele raio que está ali, né, não vai fazer muita diferença. Por quê? Exatamente porque é muito pequeno o incremento que eu estou colocando aqui. O incremento é extremamente pequeno. Então não vai fazer diferença, tá? Deixa eu só dar uma... Eu vou tentar fazer o máximo possível aqui, né, para a gente colocar aqui em 0,1 e 0,13 para a gente dar um zoom, né, no lugar para ver se é por isso que estão sobrepondo. Não é, tá? Tá vendo? A solução ela é muito próxima.
uma da outra. Você vê pequena diferença, exatamente aquilo que eu disse. Se a gente quisesse, se eu quisesse, né, ser mais rigoroso, eu não ia plotar exatamente aquele raio lá, eu ia plotar outro. Mas vamos deixar assim, eu estou mostrando aqui que ele está muito próximo do outro. Tá? É muito próximo mesmo. Agora, nesse caso, eu posso agora dizer que tá muito boa essa minha forma de resolver. Né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, como seria a condição não newtoniana agora. Tá? Se a gente voltar para cá, certo? Já está vendo como é que fica? Aí você aqui teria o quê? A série 2, né? Essa aqui é a newtoniana, que é a série 1, e aqui você teria a série 2. Então, o newtoniano não mudou nada, porque essa planilha aqui, ela não tem nada a ver com o valor de n aqui. Eu não coloquei o valor de n aqui. Eu coloquei depois para essa aqui, né? Ou seja, quando eu coloquei essa potência aqui, 1 sobre B9, aí sim. Agora eu estou fazendo a solução não newtoniana. Então, quando a gente faz isso, antes disso eu quero só fazer uma consideração aqui, que é a seguinte. Eu já falei isso na aula anterior, né? Que para a gente considerar isso aí, ou seja, para eu poder dizer que eu posso usar aquela equação, essa aqui, por exemplo, eu estou dizendo que esse C1 aqui, ele não vai mudar. O C1 não, o raio, né? O R3. Ou seja, o raio em que a velocidade é máxima, ele não vai mudar se o polímero deixa de ser newtoniano passando a ser não newtoniano. Tá? Isso é uma consideração que eu estou fazendo. Baseado em quê? Baseado nas experiências das outras situações. Né? Quando a gente muda de newtoniano para não newtoniano, o valor máximo ele sempre vai ser no mesmo lugar. Então é essa consideração que a gente está fazendo para a gente poder levar em frente essa solução. Tá? Ou seja, no final das contas tem a ver com C1 sim, porque quando a taxa de salhamento é zero, você vai achar aquele C1 lá que tem a ver com esse R3 aqui. Está tudo relacionado. Tá? Eu quis partir desse ponto C1, aí eu fui lá para o R3, mas no final das contas está tudo interligado. Por quê? Porque para eu achar aquele R3, eu tive que fazer aquelas condições de contorno lá, né? De que a velocidade é zero nas duas paredes e que naquele R3 ali a taxa de isolamento é zero. Então a gente achou um R3 aqui totalmente dependente do raio interno e do raio externo. E não dependente do valor de N, que é o índice de pseudoplasticidade. Então a gente está considerando que, independente se é newtoniano ou não, esse ponto em que a velocidade vai ser máxima, ele vai ser tanto no newtoniano como no não newtoniano. Essa aí é a condição que a gente assumiu. Então, tendo essa consideração, a gente pôde levar em frente aquela equação ali, né, que é essa aqui, né, e poder usar o método numérico. Então, agora, a gente mostrou aqui que com a condição newtoniana, seja o n igual a 1, os perfis de velocidade eram muito parecidos. Você usava a equação mesmo, que é essa equação aqui que a gente integrou, né? Essa equação da velocidade. Então, esse perfil aqui é referente àquela equação. Né? Esse perfil de velocidade newtoniana é referente a essa equação aqui, que a gente integrou, ou seja, a solução newtoniana. E a gente viu que ele se aproxima demais, né, da solução numérica. Né? Então, tendo essa consideração, a gente pode dizer que, no momento que a gente mudar o n aqui, a solução encontrada não newtoniana, ela vai representar muito bem o que realmente é o perfil não newtoniano. Então, tendo feito isso, eu coloquei agora um n de 0,5, olha só como deu o perfil de velocidade. Né? A única ressalva que eu faria aqui, em termos que se fosse uma situação prática, é que eu não gostaria de manter esse ΔP para a solução não newtoniana. Por quê? Porque normalmente esse ΔP ele vai mudar, digamos, se fosse no extrusor. Né? Esse ΔP ele iria mudar, porque a gente se baseia normalmente na velocidade. Então, a velocidade média, vamos dizer, de um perfil gerado, de um tubo ou de um filme, ele vai ser meio que produzido numa velocidade constante ali. Então, esse ΔP ia ser bem menor para a condição não newtoniana. Ou seja, a queda de pressão ia cair bastante. Por quê? Porque a viscosidade caiu porque o fluido é não newtoniano. Tá?
Então, para ser uma solução mais realística, seria isso. Eu baixaria o ΔP para a solução não newtoniana. Porém, olhando esse resultado aqui, ele está nos dando resposta. Ele é real. Ele é real para esse ΔP que a gente está usando. Ele está dizendo o quê? Se o polímero tem um alto índice de pseudoplasticidade, se eu usar um ΔP igual para um newtoniano e para não newtoniano, a gente vai ter uma velocidade máxima aqui muito maior para o não newtoniano do que para o newtoniano. Por quê? Porque a viscosidade é muito menor. Então, se a viscosidade é menor para um mesmo ΔP, ou seja, para um mesmo diferencial de pressão, eu vou ter uma velocidade muito maior desenvolvida numa condição não newtoniana, né? Então, é isso aqui que seria o perfil, tá? Agora, se a gente desse uma exageradinha aqui. Não, antes disso, eu vou colocar um 0,8 aqui, por exemplo, né? Como seria? Aí você tem um deslocamento, mas já tem ali, para aquele ΔP, né, mantido, você tem um aumento da velocidade máxima ali do perfil não newtoniano. A gente vai ver na taxa aqui o que aconteceu, né? Quando era 1, você tem ele se sobrepondo e tem a taxa quase uma reta ali. Aí a gente foi para o 0,8. Aí você tem aí uma mudança, né? E a taxa mudou também. E agora se você for para um 0,5, que a gente já fez também, aí você tem, né, uma mudança muito grande no perfil, um achatamento, né? E uma diferença cada vez maior das velocidades máximas. E a taxa de desalinhamento também mudou o perfil ali. Se a gente der uma radicalizada agora, colocar um 0,2, colocar 0,2 mesmo. Aí você praticamente, ó, vai ter um sumiço que continua sendo newtoniano aqui, parabólico. Você vê a diferença agora, né? Você tem um achatamento cada vez maior e uma diferença de velocidade muito grande para um mesmo ΔP, né? O perfil parabólico aqui virou quase um perfil chato, né? Mas ele é parabólico, continua sendo parabólico, tá? E a taxa de desalinhamento, ó, teve esse perfil todo aí, aqui mostrando o achatamento, né? Ou seja, as taxas de desalinhamento só vão aumentar muito se aproximando das paredes, né? Interna e externa da matriz, tá? Agora, se a gente poderia consertar aqui, aqui acabou, mas a gente poderia consertar isso tranquilamente. Eu poderia gerar mais dados ali, né, e colocar, por exemplo, que a velocidade é 0 na parede e tal, isso a gente resolveria tranquilo. Mas o perfil, acho que está dando para ver tranquilo aí, né? Da diferença de quando é newtoniano para quando é não newtoniano. Então, eu vou colocar um 0,5 aqui, 0,6, né? Que fica mais bonitinho para a gente aqui, tá? Ok? Então, se a gente mudasse os raios aqui, a gente poderia ajeitar a planilha, fazer tudo, geraria o perfil de novo, do mesmo jeito. Então, a gente fez uma solução numérica. Tá? E, para terminar, é isso aí. Então, em vez da gente integrar a equação, essa equação aqui, que fica complicado, né, quando esse n muda para um valor diferente de 1, ou seja, menor que 1, que é a condição pseudoplástica, fica meio complicado você fazer essa integração, né? Você às vezes não encontra a solução. Então você pode fazer uma solução aproximada numérica. Então foi exatamente o que a gente usou aqui. Tá? E qual foi a situação da gente? Exatamente, né? Saber o quê? Que a integral da taxa, que é o dV/dr, é a velocidade. Então se eu somo os retângulozinhos todos aqui, né, eu tenho a velocidade até agora, né? Então, por exemplo, no primeiro retângulo eu tenho a velocidade até o primeiro raio. Se eu coloquei mais 20 raios aqui, aí eu tenho que somar todos os 19 anteriores, mais o atual, mais o 20º. Se eu somo todos, aí eu encontro a velocidade atual. Então foi exatamente o que a gente fez aqui. Então a gente saiu fazendo o produto, né? Da taxa vezes, que é a taxa naquele ponto de raio, né, que é o ponto médio, vezes a largura do retângulo, né? Ou seja, no final das contas, se eu pego a taxa e multiplico, se eu pego a taxa naquele raio, que é o ponto médio, eu tenho a altura do retângulo. Se eu multiplico pela base dele, aí eu tenho a área sobre a curva.
A área sobre a curva é exatamente a velocidade, ou seja, a variação de velocidade naquele intervalo. Então, no próximo, aí eu tenho que somar com o anterior para ter a velocidade atual. Né? Então, aí foi isso que a gente foi fazendo, né? Sempre somando com o anterior. Né? Com o G13 aqui, né? O G13, aí depois você vai para o G14, você vai sempre somando com o anterior, aí você atualiza. Então, no momento que você atualiza, aí você tem a velocidade atual. Né? E foi exatamente isso que a gente fez e a gente viu que dá uma boa solução. Né? Dá uma boa solução, principalmente quando a gente comparou ali, né, os perfis newtonianos obtidos pela equação e obtidos numericamente. Tá ok? Então é isso aí que eu tinha para falar hoje. Uma boa noite para todo mundo.